cidade parecia estranha sem ele. Sem sua presença constante, sem os olhares intensos que antes a deixavam sem fôlego. Olivia caminhava pelas ruas, sentindo o vento gelado bater contra seu rosto, mas não era apenas o clima que a fazia estremecer. Era a ausência dele. Ela queria odiá-lo. Precisava odiá-lo. Mas, toda vez que fechava os olhos, ainda sentia o calor das mãos dele, ainda lembrava do jeito que ele olhava para ela nos momentos em que baixava a guarda. Mas tudo não passava de uma ilusão, não era? Ele nunca a quis de verdade. Os dias passaram lentamente, arrastando-se como se cada minuto fosse um peso em seus ombros. Ela voltou para seu pequeno apartamento no centro, um lugar que antes parecia acolhedor, mas que agora era apenas uma casca vazia. As paredes ecoavam sua solidão, e o silêncio era ensurdecedor. Ela tentava seguir em frente. Tentava preencher o vazio com trabalho, com leituras, com cafés solitários em livrarias que a faziam se sentir menos sozinha. Mas, no fundo, uma parte dela esperava um sinal. Esperava que ele sentisse sua falta tanto quanto ela sentia a dele. E do outro lado da cidade, Ethan Blackwood estava sendo consumido pelo próprio veneno. A mansão, antes um refúgio de luxo e poder, agora parecia fria e desolada. O silêncio que antes lhe trazia paz agora o sufocava. Ele tinha tudo: dinheiro, influência, mulheres à sua disposição. Mas nada preenchia o vazio que Olivia havia deixado. Ele tentava se convencer de que ela não significava nada, que ela era apenas mais uma em uma longa lista de distrações. Mas então, por que ele se pegava olhando para o lado do sofá onde ela costumava se sentar? Porque sua cama parecia grande demais, vazia demais? As noites eram as piores. Ele rolava na cama, inquieto, sentindo o cheiro dela ainda impregnado nos lençóis, apesar do tempo que já havia passado. Fechava os olhos e via seu rosto. O brilho dos olhos dela quando sorria, o jeito como ela arqueava a sobrancelha quando ficava irritada. Ele a machucou. Disse coisas que não podia voltar atrás. Mas o que ele podia fazer agora? Pedir desculpas. Ela jamais o perdoaria. E Olivia, por sua vez, tentava sufocar os resquícios de dor. Passava horas olhando para o celular, lutando contra a vontade de mandar uma mensagem. Mas sabia que seria em vão. Ethan Blackwood era orgulhoso demais para pedir desculpas. E ela tinha sua dignidade. Até que, numa noite qualquer, o destino decidiu interferir. Ela estava saindo de um restaurante quando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não precisou se virar para saber quem estava ali. O coração acelerou, o ar tornou-se pesado. Então, ouviu a voz que ainda assombrava nas madrugadas. Olivia. Seu corpo enrijeceu. Ela podia fugir. Fingir que não ouviu. Mas seus pés não se moveram. Devagar, ela se virou. E lá estava ele. Os olhos cinzentos tinham sombras. A barba por fazer, a expressão carregada. Ele não era o mesmo homem imponente que a havia destruído com palavras frias. Parecia perdido. E aquilo a deixou furiosa. O que você quer? Sua voz saiu firme, mas havia um leve tremor nela. Ethan umedeceu os lábios, como se buscasse palavras que não sabia como dizer. Por fim, soltou apenas um suspiro pesado. Eu sinto sua falta. Os olhos de Olivia se fecharam por um breve momento. E quando os abriu de novo, eles brilhavam. Mas não de saudade. De decepção. Que pena, Blackwood. Porque eu aprendi a não sentir a sua. E com isso, ela deu as costas e foi embora. Deixando para trás um homem quebrado. Deixando para trás uma história inacabada. A noite estava fria, e o vento cortante chicoteava a pele de Olivia enquanto ela caminhava apressada pelas ruas vazias. O coração ainda batia descompassado depois do encontro inesperado com Ethan Blackwood. Seu nome era uma ferida aberta em sua alma, uma cicatriz que insistia em latejar toda vez que a lembrança de sua voz grave ressoava em sua mente. Ela queria se convencer de que não doía. Queria acreditar que tinha superado. Mas a verdade era cruel. A ausência dele era um fantasma que a assombrava todas as noites, um peso invisível que a puxava para o abismo da saudade. Os passos apressados ecoavam pelo beco estreito. O estômago revirou quando percebeu que não estava sozinha. Ei, moça,
A voz rouca e carregada de malícia fez congelar. Ela apertou a bolsa contra o peito e acelerou o passo. Mas foi inútil. Uma mão forte agarrou seu braço, puxando-a para trás com brutalidade. Acho que pode me dar isso sem fazer escândalo, né? O hálito fétido do homem a fez engolir seco. Olivia tentou se soltar, mas a força dele era esmagadora. O desespero queimou sua garganta, e o medo a paralisou. Mas antes que pudesse reagir, um impacto surdo ecoou pelo beco. O agressor foi puxado para trás com violência e jogado contra a parede. Você encostou nela. A voz grave e letal ressoou na noite. Ela conhecia aquele tom. Aquela fúria. Aqueles olhos cinzentos como uma tempestade prestes a desabar. Ethan Blackwood estava ali. E estava furioso. O homem no chão se contorcia, atordoado pelo golpe que recebeu. Mas Ethan não lhe deu tempo de reagir. Avançou sobre ele, pressionando a bota contra seu peito com uma calma aterrorizante. Se você quiser sair daqui inteiro, sugiro que corra. Agora! A ameaça escorria de sua voz como veneno. O agressor balbuciou algo ininteligível antes de se arrastar para longe, desaparecendo na escuridão. O silêncio se instalou entre eles. Olivia ainda respirava com dificuldade, a adrenalina pulsando em suas veias. O medo dava lugar a algo mais intenso, mais perigoso. Ethan se virou para ela, os olhos analisando cada centímetro de seu rosto. Ele te machucou? A voz saiu baixa, mas carregada de tensão. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Ethan deu um passo à frente. E depois outro. A distância entre eles se dissolveu em segundos. O calor de seu corpo irradiava contra a pele dela, provocando arrepios que nada tinham a ver com o frio. Você está tremendo, ele murmurou, os dedos roçando de leve em sua bochecha. O toque foi uma explosão de sensações. Um lembrete cruel do que ela tentou esquecer. Eu tô bem, tentou responder, mas a voz saiu falha. Ethan riu, mas não havia humor ali. Apenas dor. Apenas saudade. Não, Olivia. Você não está. E eu também não estou. Ele engoliu seco, o maxilar travado. Eu não sei mais quem sou sem você. O peito dela subiu e desceu em um ritmo frenético. Ela queria se afastar, queria gritar que não podia mais suportar aquele ciclo destrutivo. Mas não conseguia. Porque cada fibra do seu ser ansiava por ele. Você me destruiu, Ethan, sussurrou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. E agora quer o quê? Que eu simplesmente esqueça. Ele prendeu a respiração. E então, sem aviso, segurou seu rosto entre as mãos, obrigando-a a encará-lo. Eu quero que você me deixe consertar isso. Eu quero que você me deixe te amar como eu deveria ter feito desde o começo. A confissão veio como um golpe. O ar se tornou pesado, denso. Os olhos de Ethan eram um abismo onde ela poderia cair e nunca mais sair. Ele inclinou o rosto, a respiração quente roçando seus lábios. Não havia mais espaço entre eles. Não havia mais barreiras. Apenas desejo. Apenas necessidade. Apenas o amor sufocante que ambos tentaram negar. Se eu te beijar agora, a voz dele era um sussurro rouco, você vai me perdoar? Ela não respondeu. Não precisava. Porque no instante seguinte, Ethan capturou seus lábios em um beijo faminto, desesperado. Um beijo que carregava tudo o que palavras não podiam expressar. E naquele momento, no meio de uma noite fria e silenciosa, Olivia percebeu a verdade que tanto tentou ignorar. Ela nunca deixou de amá-lo. A transformação de Ethan Blackwood não foi imediata. Nada nele nunca fora simples. Mas algo em Olivia o fazia querer ser melhor não só por ela, mas por si mesmo. Nos primeiros dias após o reencontro, ele parecia ainda tenso, sempre alerta, como se temesse que ela desaparecesse de novo. Mas Olivia, com sua paciência infinita e sua delicadeza firme, não o pressionava. Ela o acolhia com olhares compreensivos e toques sutis que diziam mais do que palavras. Ele a levava para jantares discretos, para longas caminhadas em seu jardim privativo, onde apenas o som do vento das folhas preenchia os silêncios entre eles. Mas Olivia percebia os demônios ainda rondando seu olhar. Ele ainda se via como um homem quebrado, marcado pelo passado. Certa noite, ao observá-lo sentado no piano da mansão,
Os dedos hesitantes sobre as teclas, ela se aproximou e passou os braços ao redor dele, pousando o rosto contra suas costas. Você ainda toca? Sua voz era um sussurro suave. Ethan riu de leve, mas não havia humor ali. Faz anos. Perdi o hábito. Não sei se ainda sou bom nisso. Olivia deslizou os dedos pelos ombros largos dele, sentindo a rigidez, a força contida. Então volte a tocar. Se você gostava, não deveria ter parado. Ele suspirou, os dedos finalmente pressionando uma tecla. O som ecoou na imensidão da casa. Algumas coisas não são tão simples assim. Olivia caminhou até ficar de frente para ele. Se ajoelhou entre suas pernas, segurando as mãos dele entre as suas. Nada que vale a pena é fácil, Ethan. Ele a olhou de um jeito que fez algo dentro dela se incendiar. Lentamente, deslizou uma das mãos para seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. Você não faz ideia do que está me fazendo sentir, Olivia. Ela sorriu, inclinando-se para ele. Então me mostre. E ele mostrou. Com beijos lentos, profundos, com toques cuidadosos, mas possessivos. Ethan a tomou nos braços e a carregou para o andar de cima, onde a noite foi marcada por paixão, por entrega e por promessas não ditas. Mas o verdadeiro teste viria depois. A cada dia, Olivia o incentivava a se reencontrar, a reaprender a gostar de sua própria imagem, a cuidar de si. No início, Ethan resistiu. Se submeter a cirurgias reparadoras para corrigir algumas das marcas que o acidente deixará parecia algo vaidoso demais para ele. Mas Olivia o fez ver de outra forma. Não é sobre estética, Ethan. É sobre você se sentir bem na sua própria pele. Sobre deixar de se esconder. E foi por isso que, meses depois, ele se viu encarando seu reflexo no espelho com novos olhos. As cicatrizes haviam diminuído, algumas até desaparecido, mas o que realmente mudou foi o olhar do homem que ele via ali. Pela primeira vez em anos, Ethan Blackwood sentia que poderia ser feliz. E ao vê-lo assim, Olivia soube que finalmente tinha conseguido. Ela não o salvou. Apenas mostrou que ele sempre foi forte o suficiente para se salvar. E o amor deles. Esse era apenas o começo. Os meses seguintes foram marcados por mudanças. Ethan Blackwood já não era mais aquele homem fechado e amargurado que se escondia do mundo. Com Olivia ao seu lado, ele redescobriu não apenas a própria força, mas a vontade de viver plenamente. O relacionamento deles se tornou oficial em um jantar íntimo, apenas os dois, à luz de velas. Ethan não era um homem de grandes declarações, mas ao segurar a mão dela e dizer com a voz grave e sincera: "Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Olivia." Ela soube que aquilo significava mais do que qualquer discurso ensaiado. Pouco tempo depois, ele tomou uma decisão que vinha adiando há anos. Faria cirurgias reparadoras. Olivia esteve ao lado dele em cada consulta, cada exame, cada momento de dúvida. Na noite anterior à primeira cirurgia, Ethan estava deitado, olhando para o teto, a expressão carregada de pensamentos. Olivia, deitada ao seu lado, traçou linhas suaves com os dedos pelo peito dele. "No que está pensando?" Ele suspirou, virando-se para fitá-la. "No que vem depois disso. Em como será olhar no espelho sem ver o mesmo homem de antes." Olivia sorriu de leve, segurando o rosto dele entre as mãos. "Você sempre será Ethan Blackwood. Com ou sem cicatrizes. Eu te amo por quem você é, não pela aparência que tem." E foi isso que lhe deu coragem para seguir em frente. Os dias de recuperação foram difíceis, mas Olivia esteve lá para tudo. Foi ela quem segurou sua mão quando a dor se tornou insuportável. Quem se sentou ao lado da cama e leu para ele quando a impaciência ameaçou dominá-lo. Quem ignorou sua irritação e resmungos, sabendo que, no fundo, ele só estava lidando com um turbilhão de sentimentos. Quando as bandagens foram finalmente retiradas, Ethan se olhou no espelho com um misto de surpresa e alívio. As marcas do acidente ainda estavam lá, mas atenuadas. Ele parecia um novo homem. "Eu quase não me reconheço", murmurou, passando os dedos pela pele renovada. Olivia sorriu e abraçou por trás, sussurrando em seu ouvido: "Eu sempre te reconheceria." Foi ali que ele soube que não queria passar mais um dia sem ela. Naquela mesma noite, Ethan a levou para um jantar no terraço da mansão. Estava nervoso, algo raro para ele, mas determinado.
No meio da conversa, ele pegou a mão dela e, com os olhos intensos que sempre a fizeram perder o fôlego, disse: Olivia, você me ensinou a viver de novo. Eu não sou um homem que acredita em destino, mas sei que você foi feita para mim. Eu quero você para sempre. E então, sem hesitação, abriu uma pequena caixa de veludo. Casa comigo? Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas. Sim, Ethan. 1000 vezes, sim. O casamento aconteceu algumas semanas depois, em uma pequena capela pertencente à família Blackwood, um lugar antigo e repleto de memórias. Apenas os mais próximos estavam presentes. Ethan a esperou no altar, vestindo um terno impecável, a imponência natural ainda mais evidente na maneira como a olhava. Quando Olivia surgiu, em um vestido simples, mas absolutamente perfeito para ela, Ethan soube que nunca mais se esqueceria daquele momento. Eles trocaram votos sinceros, selando um amor que resistiu ao tempo, ao sofrimento e às próprias sombras. O futuro que construíram foi baseado em parceria. Ethan voltou a administrar seus negócios com a mesma determinação de antes, mas agora havia algo diferente: equilíbrio. Olivia, sempre sábia, era sua bússola. Quando ele se deixava levar pela intensidade dos negócios, ela estava lá para lembrá-lo do que realmente importava. E Ethan Blackwood, antes um homem quebrado pelo passado, agora era inteiro. Não porque suas cicatrizes haviam desaparecido, mas porque encontrou alguém que as amou da forma que eram. E ao olhar para Olivia, todos os dias, soube que a melhor decisão da sua vida foi tê-la ao seu lado. O tempo passou, e a vida dos Blackwood seguiu um caminho que Ethan jamais teria imaginado para si. Era uma tarde dourada de primavera quando ele parou para observar a cena diante dele. No jardim da mansão, um piquenique estava montado sob a sombra de uma árvore frondosa. O cheiro de pão recém-saído do forno e chá de frutas pairava no ar. Olivia estava sentada sobre a toalha, rindo com seu sorriso fácil e cativante, os cabelos soltos balançando com a brisa suave. Mas o que mais prendeu sua atenção foi a pequena figura correndo pelo gramado, descalça, com os cachos castanhos brilhando sob o sol. Papai! A voz infantil ecoou pelo campo, carregada de pura alegria. Ethan sentiu seu peito se encher de algo indescritível. A garotinha, com não mais que 3 anos, vinha em sua direção com os braços estendidos. Ele se abaixou, recebendo-a nos braços com facilidade e girando-a no ar, arrancando risadinhas contagiantes. Você correu mais rápido do que eu, pequena, ele brincou, apertando-a contra si. Olivia os observava, os olhos brilhando de amor. Claro que ela corre rápido. Herdou a determinação do pai, disse, divertida. Ethan se aproximou e se sentou ao lado dela, puxando-a suavemente para perto. Olivia se encaixou contra ele, como sempre fazia, e ali, com a filha entre os dois, sentiu que o mundo estava exatamente onde deveria estar. Você sabia que isso aconteceria? Ethan perguntou, baixinho, encostando os lábios na testa dela. Olivia sorriu, deslizando os dedos pelo rosto dele. Eu sabia que você merecia isso. E, pela primeira vez em sua vida, Ethan Blackwood acreditou nisso também. O homem que antes se via como um prisioneiro do próprio passado agora vivia no presente, construindo um futuro. Ao lado da mulher que amava, criando uma família, vivendo com a certeza de que, apesar de tudo, sempre houve algo maravilhoso esperando por ele. Ele apenas precisou de coragem para aceitar.